Olá, senhoras e senhores, beleza? No vídeo de hoje eu vou resolver com você a prova de raciocínio lógico do concurso que acabou de acontecer da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares da Paraíba para o cargo de soldado. Essa que foi uma prova organizada pelo IBFC, ok? Você já está inscrito aqui no canal? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica nessa carinha aqui do lado, clica no botão vermelho inscrever-se, para você não perder nenhuma notificação, né, de vídeos novos que eu publico e também para você ajudar este canal a crescer ainda mais. E claro, se curtir as explicações do vídeo, larga o joinha e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Manda agora para alguém pelo WhatsApp, coloca no Facebook, no Instagram. Vamos divulgar esse conhecimento. Valeu? Essa prova tinha 10 questões e em relação à última prova do concurso da Polícia e dos Bombeiros da Paraíba, não mudou muita coisa não. O nível foi bem parecido, as questões foram bem similares, a começar por esta primeira questão. Olha só o que dizia essa primeira questão. Considerando o conjunto verdade dos conectivos lógicos proposicionais e sabendo que o valor lógico de uma proposição P é falso e o valor lógico de uma proposição Q é verdade, é correto afirmar que o valor lógico, aí ele faz várias afirmações com base nos conectivos lógicos. Bom, o problema nos disse que o valor de P é falso e o valor de Q é verdade, não é? Para a gente resolver essa questão, a gente tem que conhecer as propriedades básicas da tabela verdade associada a cada um dos conectivos lógicos. Se você já viu a prova da Polícia Militar e dos Bombeiros Militares da Paraíba de 2014 que eu publiquei, você viu a dica que eu dei para você, né? Chegando lá na prova, não deu muito tempo de estudar, né, a tabela verdade. Então, você pode fazer o seguinte, desenha os conectivos lógicos, né? A conjunção, que é o e, a disjunção, que é o ou, a disjunção exclusiva, que é o ou, a condicional e a bicondicional. Faça pequenas modificações, coloque um Vzinho aqui em cima, faz um diferente aqui embaixo da disjunção exclusiva, coloca um F aqui e coloca um igual aqui. Para que você vai fazer isso? Para te lembrar que na conjunção é preciso ter 2 Vs para ser verdadeiro. Na disjunção, basta ter um V para ser V, né? Na disjunção exclusiva, no ou, os valores lógicos têm que ser diferentes para ser verdadeiro. Na condicional, que é o caso do se então, o único caso falso é o caso da Vera Fischer, ou seja, é o caso em que a gente tem V e F nessa ordem. E na bicondicional, o se e somente se, só vai ser verdadeiro quando os valores lógicos forem iguais, ok? Lembrando disso, você resolvia essa questão ó, com o pé nas costas, resolvia rapidão. Vamos ver cada uma das alternativas. A letra A diz que a conjunção entre P e Q é verdade. Será que está certo ou será que está errado? Na conjunção, o E, a gente precisa ter 2 Vs para ser V. Se não tiver 2 Vs, vai ser falso. A gente tem 2 Vs aqui? Não. O P é falso, o Q é verdadeiro. Então, a gente tem FV. Se a gente não tem 2 Vs, então o resultado é falso, né? Só seria verdadeiro se tivesse 2 Vs. Sendo assim, a letra A está errada. A letra B diz que a disjunção entre P e Q é falso. Na disjunção, a gente precisa ter um V para ser verdadeiro, né? Disjunção, basta um V para ser V. A gente tem um V aqui? Sim, a gente tem um V. Se a gente tem um V, o valor da disjunção necessariamente é verdadeiro. Ele falou que é falso, então essa afirmativa está errada. Na condicional, a condicional entre P e Q nessa ordem é falso. Qual é o único caso falso da condicional? É o caso da Vera Fischer, né? Condicional, Vera Fischer é falso. Então, se a gente tiver VF, o resultado vai ser falso. Qualquer outro caso vai ser verdadeiro. A gente tem VF aqui, se P, então Q? Não, a gente tem FV. Se a gente não tem Vera Fischer, não é falso, é verdadeiro. Ele disse que é falso, então essa afirmativa está errada, ok? Por fim, a bicondicional, se e somente se. A gente sabe que na bicondicional, se os valores lógicos forem iguais, o resultado vai ser verdadeiro, só é verdadeiro se forem iguais. Eles são iguais? Não, não são iguais.
Se eles não são iguais, não é verdadeiro. Se não é verdadeiro, é falso. Não é? Então, a resposta da questão é a letra D, que diz que a bicondicional entre P e Q é falso. Correto? Dúvida! Se você tiver dúvidas para essa ou para qualquer uma das questões que eu vou resolver com você nesse vídeo, pode me escrever. Deixe a sua dúvida aqui embaixo nos comentários que eu sempre respondo. Você chegou a ver o vídeo de 2014? Se você viu, conseguiu acertar essa questão? Se acertou, coloca aqui, deixa aqui embaixo nos comentários para compartilhar essa alegria com a gente. Valeu? Vamos para a questão 22? Vamos lá! Os números estão dispostos em sequência lógica 0, 5, 50, 5, 10, 45, 10, 15, 40, 15. Nessas condições, a soma entre os dois próximos números dessa sequência é qual? Bom, quando você tem uma questão de sequência assim, a primeira coisa que você tem que fazer é reescrever a sequência para admirar a sequência e tentar encontrar qual é a lógica que está escondida nessa sequência. Nessa sequência aqui, observe que a gente tem números maiores, 50, 45, 40, e números menores ao redor, à esquerda e à direita dos números maiores, não é? Então, vamos colorir essa sequência para ficar fácil de você visualizar. Se a gente pegar os números maiores, começando aqui dos 50, excluir o zero, né? Começando dos 50, esses números maiores estão diminuindo de 5 em 5, olha só, 50, 45, 40, então o próximo vai ser 35, né? Já os números menores, eles estão sempre ao redor dos números maiores e eles estão aumentando 5 unidades. Olha só, 5, 5, 10, 10, 15, 15, não é? Qual que vai ser o próximo? 20, 20. Entendido? Então, a gente vai completar a sequência, né? Ao redor dos números maiores, tem que existir os números menores. Então, você tem menor, maior, menor, menor, maior, menor, menor, maior, menor. Então, aqui vai ser um número menor. Os números menores estão aumentando de 5 em 5, 5, 5, 10, 10, 15, 15. Então, o próximo vai ser 20, 20. Concorda? Entendido? E os números maiores estão diminuindo 5, 50, 45, 40. Então, aqui vai ter 35. Sendo assim, a soma dos dois números vai ser 20 mais 35, né? Ele quer a soma entre os dois próximos números dessa sequência. Então, a soma entre 20 e 35. A soma entre 20 e 35 dá 55. Sendo assim, 55 é a resposta dessa questão, a letra A. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, claro, pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Para essa e para as outras questões dessa prova, eu vou deixar para você aqui embaixo, na descrição do vídeo, só você clicar em mostrar mais, o link com outras questões com assuntos semelhantes para você treinar. Como eu sempre digo nos vídeos, é treinando que você fica fera no assunto e nunca mais erra, ok? Então, dá uma olhada na descrição do vídeo para você treinar esse tipo de questão. Vamos para a questão 23, vamos lá. Duas torneiras abertas e com a mesma vazão enchem um tanque que estava vazio em 18 horas. Se mais uma torneira idêntica às duas e com mesma vazão fosse aberta, então o tanque seria completamente cheio em quantas horas? Bom, aqui a gente tem uma questão que a gente pode resolver com regra de 3. Olha só, o problema nos diz que duas torneiras enchem um tanque em 18 horas. Se ele aumentar uma torneira, se mais uma torneira idêntica às duas e com a mesma vazão fosse aberta, então ao invés de ter duas torneiras, se ele tivesse 3 torneiras, quanto tempo elas gastariam para encher o mesmo tanque? Bom, para fazer essa regra de 3, ela não é uma regra de 3 direta, é uma regra de 3 inversa. Você tinha que perceber que quanto mais torneiras existissem, menor seria o tempo gasto para encher o mesmo tanque, concorda? Se você tem mais torneiras abertas, vai cair mais água, então o tempo gasto para encher o tanque vai ser menor, vai diminuir, beleza? Como que você resolve uma regra de 3 assim, uma regra de 3 inversa? Basta você seguir o sentido das setas.
Se a seta está vindo de baixo para cima, você vai pegar o número de baixo, dividir pelo número de cima. Isso vai ser igual, aqui a seta está vindo de cima para baixo, então você vai pegar o número de cima e dividir pelo número de baixo. Vamos fazer isso? Então, a gente vai ter de baixo dividido pelo de cima, 3 dividido por 2 é igual ao de cima dividido pelo de baixo, 18 dividido por x. A gente quer saber o valor de x, então a gente vai isolar o x, ok? Vou pegar o x que está no denominador, passar para o outro lado, ele vai passar para o numerador. Vou pegar o 3 que está no numerador, passar para o outro lado, ele vai passar para o denominador. E vou pegar o 2 que está no denominador, ao passar para o outro lado, ele vai passar para o numerador. Sendo assim, x é igual a 18 vezes 2 dividido por 3. 18 dividido por 3 dá 6. 6 vezes 2 dá 12. Então, essas 3 torneiras vão gastar 12 horas para encher o mesmo tanque. Essa é a resposta da questão, a letra C. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, claro, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Para você treinar esse tipo de questão, vou deixar para você aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra outra questão envolvendo regra de 3 inversa para você treinar. Valeu? Vamos para mais uma questão? Questão 24. A negação da frase Marcos é jogador de futebol e Ana é ciclista é qual? Essa é uma questão muito parecida com a questão que caiu no concurso da PM dos Bombeiros da Paraíba de 2014, né? Quer saber a negação de uma proposição composta contendo o conectivo e, contendo a conjunção. Como que a gente nega proposições contendo uma conjunção? Isso corresponde à chamada primeira lei de Morgan, negação da conjunção. Para negar uma proposição contendo uma conjunção, você vai negar tudo e trocar o e por ou. Então, nega a primeira parcela, nega a segunda parcela, troca o conectivo e por ou. Vamos fazer isso? Qual que é a negação de Marcos é jogador de futebol? Como que a gente nega isso? Basta a gente falar que Marcos não é jogador de futebol. Marcos não é jogador de futebol. Como que a gente nega Ana é ciclista? Basta a gente dizer que Ana não é ciclista. Vamos trocar o e por ou. Então, onde tinha e, eu vou colocar ou. Sendo assim, a negação dessa frase é Marcos não é jogador de futebol ou Ana não é ciclista. Resposta da questão, a letra B. Marcos não é jogador de futebol ou Ana não é ciclista. Tranquila essa questão, né? Para quem estuda isso com frequência, essa questão foi praticamente de graça. Esse é um dos casos mais cobrados em concursos, negação da conjunção. Mesmo assim, se tiver dúvidas, pode me escrever, deixe a sua dúvida aqui embaixo nos comentários que a gente conversa. Valeu? Vamos para a questão 25? Vamos lá. 5 carros de corrida estão enfileirados aguardando a largada. Vamos colocar os carros de corrida. Então, você tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto carro. São 5 carros. Sabe-se que atrás do vermelho só há um carro. Então, se atrás do vermelho só tem um carro, o vermelho é o penúltimo carro. O vermelho é o quarto. Concorda? Porque atrás do vermelho, na quinta posição, só tem um carro. Na frente do azul, só há um carro. Então, na frente do azul, só há um carro. Sendo assim, o azul é o segundo lugar da corrida. Concorda? Porque na frente do azul só existe quem está em primeiro lugar. Só existe um carro. O total de carros na frente e atrás do carro marrom são iguais. Então, o marrom está aqui no meio. É o terceiro lugar. Por quê? Na frente do marrom existem 2 carros e atrás do marrom existem 2 carros também. Se o carro amarelo está na frente do carro azul, então o carro amarelo é o carro que está em primeiro lugar, então o carro laranja é qual? Bom, o carro laranja é o único que sobrou, é o último da fila, é o quinto lugar. Essa, então, é a resposta dessa questão, é a letra B, diz que o carro laranja é o último da fila. Legal, né? Tranquila essa questão também, não é? O que você achou? Achou tranquila? Se achou tranquila, deixe seu comentário aqui embaixo. Esse tipo de questão é só você ir seguindo o raciocínio para conseguir chegar na resposta. Não tem muito mistério, não é?
Vamos para a questão 26? Vamos lá. Tá curtindo as explicações? Tiver entendendo? Larga o joinha no vídeo, compartilhe o vídeo com alguém que você sabe que fez a prova ou que está se preparando para alguma prova. Vai, manda pelo WhatsApp, coloca no Facebook. Valeu? Vamos para a questão 26. Vamos lá? Sabes que 2 quadrados têm o mesmo peso que 3 triângulos. Sabes também que 2 triângulos têm o mesmo peso de 3 círculos. Se os objetos de formatos iguais têm o mesmo peso, então é correto afirmar que... Aí ele faz afirmações relacionando quadrados com círculos. Só a última que ele relaciona triângulo com quadrado. Então, vamos transformar em números o que o problema disse. O problema disse que 2 quadrados têm o mesmo peso que 3 triângulos. Então, a gente pode falar que o peso de 2 quadrados, 2Q, é igual a 3 triângulos. O peso de 2 quadrados é o mesmo, é igual ao peso de 3 triângulos. Entendido? O problema também disse que 2 triângulos têm o mesmo peso de 3 círculos. Então, 2 triângulos têm o mesmo peso, são iguais a 3 círculos. Certo? Agora, a gente tem que achar uma maneira de relacionar os quadrados com os círculos para ver se bate com alguma das alternativas. Para fazer isso, observe que a gente tem t aqui em cima e t aqui embaixo. Se eu isolar o valor de t em uma dessas expressões, eu posso substituir na outra e assim relacionar q com c. Vamos fazer isso? Vamos pegar essa de cima aqui. Para isolar o t, eu vou pegar esse 3 que está multiplicando o t e passar para o outro lado. Então, ele vai passar dividindo 2q dividido por 3, passei esse 3 para cá, ficou dividindo, tudo isso é igual a t. Eu descobri, então, o valor de t. t é igual a 2q sobre 3. Se eu sei o valor de t, eu posso substituir este t aqui, por este valor. Então, onde tiver t, eu vou colocar 2q sobre 3. Então, eu vou ter 2 vezes t, o t não é 2q sobre 3, substituir aqui embaixo. 2 vezes 2q sobre 3 é igual a 3c, correto? Vou pegar esse 3 que está dividindo, aqui a gente tem só multiplicação e divisão, né? Vou pegar esse 3 que está dividindo, passar para o lado de cá. Ele vai passar multiplicando o numerador. Então, vou ficar com 2 vezes 2q, o que dá 4q, é igual a 3 vezes 3c. 3 vezes 3 dá 9. 9c. Só peguei isso aqui, passei para cá multiplicando. Então, vou ficar com 3 vezes isso aqui. 3 vezes 3, 9c, né? 2 vezes 2q, 4q. Então, 4 quadrados, o peso de 4 quadrados é igual ao peso de 9 círculos. 4 quadrados igual a 9 círculos, 4q igual a 9c. Essa seria a resposta da questão. 4 quadrados, 4q, tem o mesmo peso, é igual a 9 círculos, 9c, ok? Essa, na verdade, é uma questão de sistema, né? Para você treinar a questão de sistema, então, vou deixar aqui em cima, pode aparecer. Nesse link você encontra uma questão de sistema para você treinar. Valeu? Dúvidas? Se tiver dúvidas, claro, pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Vamos para a questão 27. Se Carlos foi ao cinema, então Paulo foi ao clube. Se Paulo foi ao clube, então Maria foi ao show. Maria não foi ao show. Logo, o que aconteceu? Então, a gente tem 3 afirmações. Se Carlos foi ao cinema, então Paulo foi ao clube, uma condicional. Se Paulo foi ao clube, então Maria foi ao show, outra condicional, né? E Maria não foi ao show, uma afirmação seca, né? Se a gente tem condicionais, vamos lembrar dos casos da tabela verdade da condicional. O se, então. Qual é o único caso falso? Na condicional. Relembra o que eu disse lá na primeira questão. O único caso falso é o caso da Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Todos os outros casos, então, serão verdadeiros, beleza? O único caso falso é o caso de V mais F nessa ordem. Aí, sabendo isso, você trabalharia com essas condicionais aqui em cima a partir da última informação.
que Maria não foi ao show. Então, a gente sabe que Maria não foi ao show, beleza? Se Maria não foi ao show, essa parte aqui dessa condicional, então Maria foi ao show, é uma frase falsa, concorda? Por quê? A gente sabe que Maria não foi ao show. Aqui está falando que Maria foi ao show. Se está falando que Maria foi ao show, é falso, porque a gente sabe que a Maria não foi ao show, certo? Para a gente achar a resposta, essa condicional tem que ter o resultado verdadeiro, bem como a de cima, né? Então, qual tem que ser o valor dessa primeira parcela para que essa condicional seja verdadeira? Bom, se a gente tiver essa primeira parte verdadeira aqui, se Paulo foi ao clube for um valor verdadeiro, a gente vai ficar com o caso da Vera Fischer, VF, e Vera Fischer é falso, não é verdadeiro. Então, essa primeira parte não pode ser verdadeira. Se ela não pode ser verdadeira, necessariamente ela é falso. Por quê? Porque na condicional, se você tem F com F, o resultado é verdadeiro. O único caso falso é o caso da Vera Fischer. Entendido? Se isso está acontecendo, tem que ser F e F aqui para ser verdadeiro. A gente sabe que Paulo foi ao clube é falso. Se Paulo foi ao clube é falso, a gente pode afirmar que Paulo não foi ao clube, ok? Paulo foi ao clube é falso. Então, Paulo não foi ao clube. Entendido? Bom, a gente descobriu então que Paulo não foi ao clube. E aqui em cima está falando que Paulo foi ao clube. Então, essa parte aqui, essa proposição é falsa. Essa primeira condicional também tem que ser verdadeira para a gente chegar na resposta da questão, ok? Então, qual é o caso na condicional que vai ser verdadeiro quando a segunda parte já é falsa? É o caso que a primeira também é falsa, né? Porque se a primeira fosse verdadeira, a gente teria o caso da Vera Fischer e a Vera Fischer é falso, entendido? Então, Carlos foi ao cinema é uma proposição falsa. Se Carlos foi ao cinema é uma proposição falsa, necessariamente Carlos não foi ao cinema, né? Carlos não foi ao cinema é verdadeiro. Carlos foi ao cinema é falso. Entendido? Então, a resposta da questão é a alternativa que fala ou que Paulo não foi ao clube ou que Carlos não foi ao cinema. A resposta da questão então vai ser a letra D. Carlos não foi ao cinema. Certo? Dúvidas? Talvez essa tenha sido a questão mais difícil dessa prova. O que você está achando? Você achou essa questão a mais difícil também? Você precisava saber a única coisa, a tabela verdade da condicional e saber que essas condicionais, para você encontrar a resposta, teriam que ser verdadeiras. Aí trabalhar com cada uma delas a partir da informação inicial. Certinho? Vamos para a questão 28. Vamos lá? Se é verdade que algumas crianças são paulistas e que nenhum atleta é paulista, então necessariamente é verdade que... Bom, esse tipo de questão eu particularmente gosto de resolver em forma de conjuntos, porque eu acho que fica mais fácil de visualizar. Olha o que você acha. Tem jeito de resolver de outra forma? Tem. Eu vou resolver aqui com você do modo como eu acho mais fácil. Entendido? O problema diz que algumas crianças são paulistas. Então, vamos fazer o conjunto das crianças e o conjunto dos paulistas. A gente tem o conjunto das crianças e o conjunto dos paulistas fazendo uma interseção. Por quê? Eu tenho crianças que não são paulistas, eu tenho crianças que são paulistas. Então, algumas das crianças, quais algumas? Essas crianças que estão aqui são paulistas. É o que está dizendo. Se é verdade que algumas crianças são paulistas, então, essas crianças aqui, que estão na interseção do conjunto crianças e paulistas, elas são paulistas. Entendido? Continuando. Nenhum atleta é paulista. Então, vamos desenhar as possibilidades que existem para o conjunto dos atletas. O conjunto dos atletas pode estar aqui, né?
Porque nenhum atleta é paulista. O conjunto dos atletas não faz interseção com o conjunto dos paulistas, não é? Mas esse conjunto de atletas pode estar em outro lugar? Sim, esse conjunto pode estar dentro do conjunto das crianças, não é? O conjunto de atletas não faz interseção com o conjunto dos paulistas, mas ele está em outro lugar, não é? O conjunto dos atletas pode estar aqui, ó? Pode. Ele não faz interseção nem com o conjunto de crianças, nem com o conjunto de paulistas. Então, isso atende à nossa afirmação de que nenhum atleta é paulista. Entendido? Então, eu coloquei 3 possibilidades de localização do conjunto dos atletas. A partir desses desenhos, a gente vai analisar afirmação por afirmação. Alguma criança é atleta? Alguma criança é atleta? Ele quer o que é necessariamente verdadeiro. Alguma criança é atleta? É necessariamente verdade? Não necessariamente. Se o conjunto de atletas for esse aqui, ó, nenhuma criança vai ser atleta. Nenhuma criança vai ser atleta. Ok? Então, isso não é necessariamente verdade. Letra B. Nenhuma criança é atleta. Isso é necessariamente verdade? Não. Se o conjunto de atletas for esse aqui, ó, todos os atletas serão crianças. Então, eu vou ter crianças que são atletas. Então, isso aqui não necessariamente é verdade. Nenhuma criança é atleta. É necessariamente verdade? Não. A letra C diz que alguma criança não é atleta. Sim, isso aqui necessariamente é verdade. Por quê? Existem as crianças que estão aqui, que são as crianças que são paulistas. Essas crianças que são paulistas não são atletas. Então, alguma criança não é atleta. Isso necessariamente é verdade. Então, essa é a resposta dessa questão. As crianças que estão aqui, ó, nessa parte, que são as crianças paulistas, não podem ser atletas. Logo, existe alguma criança que não é atleta. A última diz que algum atleta é criança. Isso necessariamente é verdade? Não. Se o conjunto de atletas estiver aqui, ó, nenhum atleta vai ser criança. Entendido? Sendo assim, letra C é a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pode me escrever, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários, ok? Que a gente discute. Vamos para a penúltima questão dessa prova. Vamos lá. Um diretor deve escolher exatamente um professor e 2 alunos para representar a escola num evento. Se na escola há 6 professores e 10 alunos, então o total de escolhas possíveis para esse diretor é qual? Vamos resumir as informações que o problema nos deu. Ele tem que escolher um professor e 2 alunos. E existem no total 6 professores e 10 alunos. Se a gente colocar aqui as 3 pessoas escolhidas, né? Um professor, que eu coloquei de vermelho, e 2 alunos. Quantas possibilidades existem para a gente escolher o professor? Existem 6 possibilidades de professores, né? Então, eu tenho 6 possibilidades para escolher o professor. Agora, para escolher os 2 alunos, existem 10 alunos dentre os quais a gente pode escolher. Como que a gente vai calcular o número total de possibilidades escolhidas para formar essas duplas? A gente pode trabalhar, por exemplo, com os conceitos de combinação. A gente vai combinar esses 10 alunos em pares, combinar de 2 em 2. Por que a gente pode trabalhar com a combinação? Porque a ordem que os alunos vão estar não é importante. Isto é, se eu tiver o aluno AB, é a mesma coisa que eu tiver o aluno BA. Eles vão fazer parte do mesmo grupo, a ordem não vai ser importante. Quando a ordem não é importante, a gente usa a combinação. Como que a gente faz a combinação de 10 elementos organizados de 2 em 2? A gente faz o primeiro valor, o fatorial do primeiro valor, 10 fatorial, e divide pelo fatorial do segundo valor, vezes o primeiro menos o segundo fatorial. Entendeu? Então, eu vou ter 10 fatorial
dividido por 2 fatorial vezes 10 menos 2 fatorial. 10 fatorial é o quê? É 10 vezes 9 vezes 8. Parei aqui no 8 fatorial. Por que eu parei no 8 fatorial? Porque aqui embaixo eu vou ter 10 menos 2 dá 8, 8 fatorial. Então, deixando aqui em cima no 8 fatorial, eu posso simplificar, posso cortar esse 8 fatorial com esse 8 fatorial. Ok? Por isso que eu não fui até o final. 2 fatorial é 2 vezes 1, o que dá 2. Então, sobrou aqui. Corto esse 8 fatorial com esse 8 fatorial. Vou ter 10 vezes 9, 90. 90 dividido por 2. 90 dividido por 2 dá 45. Ok? Então, para a escolha dos 2 alunos entre os 10, existe um total de 45 possibilidades. Certo? Para cada professor, existem 45 possibilidades de duplas. Então, o número total de possibilidades vai ser 6 vezes 45. Por quê? Porque a gente tem 6 professores. Ok? Então, a gente vai ter que o número total de possibilidades que o diretor tem é igual a 6 vezes 45. 6 vezes 45, 6 vezes 5, 30, né? Vão 3, 6 vezes 4, 24, com os 3 foram 27. O número total é de 270 possibilidades. Essa é a resposta da questão, a letra B. Certinho? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode perguntar, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Para essa questão, também vai aparecer aqui em cima, pode aparecer. Nesse link se encontra outra questão de análise combinatória para você treinar. Valeu? Agora vamos para a última questão dessa prova. Vamos lá. Considere verdadeiras as seguintes afirmações. Todo professor é formado. Nenhum formado é estrangeiro. Assinale a alternativa correta. Essa questão também vou resolver com você em forma de conjunto, né? Então, vamos começar aqui. Ó. A gente vai ter o conjunto dos professores e o conjunto dos formados. O conjunto dos formados está aqui. A gente sabe que todo professor é formado. Então, os professores estão dentro desse conjunto, porque todos os professores são formados. Todo professor é formado. Conseguiu visualizar isso? O conjunto de professor tem que estar dentro do conjunto dos formados. A segunda afirmação diz que nenhum formado é estrangeiro. Sendo assim, o conjunto dos estrangeiros vai estar fora do conjunto dos formados, porque nenhum formado é estrangeiro, certo? Então, a gente não pode ter nenhum contato entre o conjunto dos estrangeiros com o conjunto dos formados. A partir dos desenhos dos conjuntos, a gente consegue achar a resposta. Assinale a alternativa correta. Algum professor é estrangeiro? Impossível, os professores estão longe dos estrangeiros, né? Nenhum professor é estrangeiro. Todo professor, todo formado é professor? Não. Os formados que estão aqui, ó, não são professores. Os que estão aqui são formados e são professores, mas os que estão aqui, ó, são formados, mas não são professores. Então, nem todo formado é professor. Todo professor é estrangeiro? Contrário disso, nenhum professor é estrangeiro. Nenhum professor é estrangeiro? Sim! Essa, então, é a resposta dessa questão, a letra D. Beleza? Dúvida? Se tiver dúvidas, pode me escrever, deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários. Chegamos ao fim dessa prova. Eu queria saber o que você achou das questões dessa prova. Me escreve, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários do vídeo. E se curtiu as explicações, larga o joinha no vídeo, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e, claro, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer. Beleza? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. No mais, bons estudos. Até a próxima.